Esta semana, João Miguel Tavares declara-se cravo depois de ter visto o vídeo de campanha de António José Seguro. Pedro Mexia confessa-se bruto para discutir com quanto é que se pode viver em Lisboa, segundo Marinho Pinto. E Ricardo Araújo Pereira sente que gosta da democracia como o macaco gosta de banana. Está reunido o Governo de Sombra. Ora então, viva, sejam bem-vindos no final de mais uma semana com a justiça em estado de sítios. O trocadilho já foi muito feito, mas fica mais uma vez para o momento, para a ocasião. Falaremos disso e do pedido de desculpas da Ministra mais adiante. Aliás, esta semana houve dois pedidos de desculpas, um da Ministra da Justiça, o outro do Ministro da Educação. Antes, porém, o João Miguel Tavares quer ser Ministro do Stock. De que Stock, exatamente, João Miguel Tavares? Stock da Cunha. Stock da Cunha. Quer falar do caso BES. Quero falar do caso BES. Não é da praga de cunhas que há... Não, embora eu espero que Stock da Cunha tenha muitas cunhas em stock, porque acho que o ex-BES... Eu detesto trocadilhos com nomes, mas é um nome que presta tanto. Olha, mas atenção. Há uma agência de rating que se chama Standards & Poor's, portanto, tudo é possível. E estás a falar de uma respeitável família portuguesa, atenção. É dos que compreendem ou dos que criticam Vítor Bento e este pequeno terremoto com o abandono ao fim de 2 meses? Sim, muita gente criticou o Vítor Bento por causa disso. Agora, eu compreendo Vítor Bento. Está bem, mas estamos todos à espera da tua opinião. Exatamente. E aqui estou eu a dá-la. O Joaquim Oliveira, não sei se recordam, teve uma frase imorredoira na altura em que estava a tentar comprar a Luz ao Mundo Média e comprou a APT, que ele disse: eu comprei um porco e arrisco-me a receber um leitão. É uma das grandes frases dos últimos anos. E foi exatamente isso, mas ainda mais grave, que aconteceu ao Vítor Bento. Ele queriam-lhe vender um porco e de repente ele reparou que ele nem sequer era um leitão, aquilo era coratos, aquilo era uma travessa de coratos e já queimadinhos. E, portanto... Quer dizer, eu percebo muita gente critica, acha que o senhor deveria... Ele criar um emprego com durabilidade. Houve quem dissesse isso publicamente. Exatamente. Mas a verdade é que ele foi convidado para o BES e de repente só já tinha metade do BES e de repente já era para vender o BES o mais depressa possível. Em meio ano. É meio ano. E se realmente é essa a cadeia de acontecimentos, consegue-se perceber a frustração de Vítor Bento e mais do que isso, provavelmente é melhor realmente ir buscar alguém com experiência na banca comercial, como é o caso de Eduardo Stock da Cunha. Se é para vender rapidamente, vá-se buscar um especialista e espero que ele faça um bom trabalho, porque é o nosso dinheirinho. Era isso. Com esta turbulência toda, não haverá o risco de isto vir a sobrar para o erário público? A promessa é que nunca sobrará para o erário público, ou seja, que mesmo que aquele fundo não seja suficiente, ou que a venda do banco não vá cobrir os milhões que lá foram enfiados, os vastos 1.000 milhões que lá foram enfiados, que vai ser o fundo de resolução futuramente e os bancos que o irão pagar. Desculpa, João Miguel, interromper. É só para uma nota. Já repararam... Quase nunca se fala noutro erário que não seja o público. Tu não tens outros erários aos quais te refiras. Há erários privados, mas esses estão fora do alcance. Sempre que uma... E mais. É sempre o cômputo geral. Não se fala de outros cômputos. Em geral, não se fala de outros cômputos. Os cômputos particulares não interessam. E tu és pela poupança do adjetivo. Não, é diversificar a sua utilização. Muito bem. Porque é sempre o mesmo cômputo, sempre o mesmo erário. E, portanto, é isso que tens a dizer sobre o caso BES. Ainda vai ser chamado a dizer coisas com substância, mas não queria saber. Não, esta tem muita Pedro substância. Mexia, se quem ficou pior nisto tudo, com a turbulência da última semana, se foi a entidade reguladora, se foi Vítor Bento e a administração que estava e que se demitiu, ou o próprio banco. Quem é que sai mal? E mais, só se envidam esforços. Quase não envidas mais nada. Esforços envidam-se. Acho que tens razão. Acho que é isso mesmo. Estou de acordo com a tua formulação. Isto, aquilo ou aquilo. É isso. É isso. Não, é isso. É isso, porque de facto há todas essas entidades, fica tudo mal. De todas, a que fica pior é o banco, ou melhor, a credibilidade do banco, porque as pessoas passam em poucos meses de uma solução aparentemente milagrosa e de confiança e de segurança. Que certos cronistas dizem extraordinária mesmo.
Isto é um remoque. É um remoque em relação a mim, porque eu me mostrei otimista em relação a esta solução. Isso é sempre um erro. É sempre um erro. Ninguém me apanha a ser otimista. Claro, assim também eu. Olha, mas eu não, sou um colunista corajoso que mostra otimismo. Muito de vez em quando. Mas, portanto, e depois ainda não estamos lá. Quem fica pior é sempre o banco, que é a imagem do banco, que está em casa. Em relação à entidade reguladora, que tem tido, é quase daquelas figuras que têm seta para cima numa semana e seta para baixo na outra nos jornais, porque a entidade reguladora, nós mal vamos a meio de dizer uma frase de elogio, já temos que recuar no elogio, porque, olha, afinal não tiveram tão bem. E no caso de Vítor Bento, é esquisito que saia tão cedo, mas, de facto, se não foi para aquilo que ele aceitou, é normal, ou seja, não se pode obrigar uma pessoa a estar a liderar uma estratégia da qual discorda e a qual não aceitou. Portanto, se ele diz, eu não vim aqui para esta estratégia de vender o banco o mais depressa possível, se não foi esses os termos em que ele aceitou a proposta, é normal que ele saia. Agora, não é bom para o banco. O Banco de Portugal diz que, na altura em que houve a divisão, ficou claro que tinha havido uma alteração das condições. Portanto, não deve ter ficado. Certo remoque. Não deve ter ficado claro. Quer dizer, se ficou claro, a demissão é irresponsável, porque é uma demissão de quem já sabia, mas não há razão nenhuma para crer que seja esse o caso. Quer dizer, porque é que ele faria isso? O que faz sentido, o que é plausível, é que, de repente, o Vítor Bento se tenha visto à frente de uma estratégia da qual discorda. E, portanto, isso é normal. Qualquer pessoa que está à frente de uma estratégia da qual discorda, admite-se. E faz bem admitir-se. Agora, dizer que era para se agarrar, quer dizer, Vítor Bento, embora não tivesse a questão da experiência da banca comercial e da banca em geral, mas, quer dizer, Vítor Bento não é uma pessoa que não tenha possibilidades que não vai ficar desempregado. Não é? Essa ideia de que ele arranjou ali um emprego é um bocadinho ridícula para a pessoa em causa. Quer que o novo banco seja vendido já ou preferia que fosse vendido daqui a mais uns anos? Ricardo Araújo Pereira. Eu quero não participar nessa venda, como costuma acontecer. Eu agora gostava de dizer duas ou três coisas. Não quer comprar, não está comprador? Não estou comprador, não, de bancos. Eu queria dizer duas ou três coisas e agradecia que não me interrompessem com palermices sobre o que é que se envida e quantos cômputos é que há. Porque às vezes perturba-se um debate que pode ser frutuoso com palhaçada. E o que é que eu queria dizer? Que a venda já ou depois, tudo o que seja acima dos 40 milhões pelos quais nós conseguimos vender o BPN, talvez já ficava satisfeito. Não é? Não sei ainda quanto dinheiro é que nós enterramos neste, mas no outro enterramos bastante e depois aqui foi um investimento, enfim... Que não frutificou. Não. E agora, eu quero celebrar em primeiro lugar a inclusão de um homem com nome estrangeiro nos negócios. E que vem de Londres. Os negócios em Portugal só me sabem bem quando são feitos por alguém com nome estrangeiro. Um Stock, um Ulrich, um Champalimau, um Ricciardi, um de Botton. E portanto, parece-me que estão reunidas condições... Um momento de xenofobia de esquerda. Sim, a xenofobia esquerdista, é isso mesmo. Apercebo-me agora que é... Mas tenho pena. Estou confiante, como o João Miguel, também estou otimista, porque o governo, Paulo Portas disse, não, Vítor Bento, não. Agora sim, agora um banqueiro. E, portanto, o governo neste momento está a dizer sobre stock da Cunha coisas quase tão boas como há 2 meses dizia do Vítor Bento. E, portanto, creio que estão reunidas condições para que dentro de 2 meses stock da Cunha saia pela porta... Stock da Cunha chegou e em comunicado disse que vinha e que queria criar valor. Criar valor é a típica conversa de pintas de gestão. É verdade. Sim, é preciso criar valor. Criar valor. Mas ele vem também porque é a prazo, não é? 6 meses e... É verdade, comissão de serviço. Mas queria manifestar uma preocupação. Que é deixa-me só dizer, eu gosto do otimismo da frase de Paulo Portas. Finalmente um banqueiro. Sim, é isso. É realmente ouvir alguém dizer isso. Os banqueiros têm um prestígio tão grande nesta altura. Mas eu quero manifestar preocupação pela contaminação de Vítor Bento com um certo espírito do antigo BES. Porque o Vítor Bento é como o papel comercial da Rio Forte. Num mês parece uma aposta muito segura e passado um mês não vale nada.
E é pena ele ter apanhou o espírito para casa. Apanhou o espírito da casa. Agora, isto acho ótimo porque aquilo chama-se Novo Banco. E, portanto, é novo, todos os meses é novo. Olha, um tipo novo. Quem é este? Olha agora. É o Novo Banco. Novo Banco. Entregamos a pasta do estoque sem cunha ao José Miguel Tavares. Agora é a vez do Pedro Mexia ser ministro dos fusíveis transitórios, para falar de charutos, bem entendi. Exatamente, porque foi um momento de esplendor metafórico. Os charutos são os polémicos submarinos comprados há 10 anos que ainda estão em debate e investigação no Parlamento. E que é a maneira como o deputado José Magalhães se referia a eles. Houve um deputado da maioria, suponho que do CDS, que protestou contra o uso da palavra charutos para designar os submarinos, e José Magalhães respondeu... A política americana percebia-se a razão de ser dessa objeção. E ele respondeu, refiro-me apenas ao seu formato cilíndrico. É isto o Parlamento Português. Bom, mas foi um momento. Mas houve uma intervenção bastante interessante de um advogado. Aliás, houve riqueza metafórica. Houve bastante riqueza. Não só os charutos, mas os fusíveis transitórios. Os fusíveis transitórios, justamente. É brilhante. Porque houve um advogado que esteve ligado a esta... Porque não é só dos submarinos, tem a ver com toda a aquisição de material militar e que, portanto, envolve vários ministros, vários governos, de PS e PSD, e vários ministros, 7 ministros da Defesa. Certo. E perguntam a esse advogado, Bernardo Ayala, que vai depor a ser ouvido na Comissão, ele está a prestar esclarecimentos sobre o negócio dos submarinos, onde diz algumas coisas, já lá vou, nomeadamente, uma coisa interessante que ele conta, e pergunta-lhe, mas isso foi sobre que ministro? Qual era o ministro da tutela nesses factos que está a contar? E ele disse que já não sabia porque os ministros são fusíveis transitórios, imbuído do espírito mecânico dos submarinos. E é interessante um advogado referir-se aos órgãos de soberania desta forma displicente, mas acho que é merecido os próprios deputados ouvirem coisas dessas, porque no fundo acabam por merecer ouvir. Vão sendo substituídos. Naquele caso específico. Os negócios continuam. Por ouvir coisas destas. Mas o que é que Bernardo Ayala contou? Contou coisas como esta. Falou das patologias no quadro das contrapartidas, que é um alexandrino, perto disso, as patologias no quadro das contrapartidas, e uma das patologias era o seguinte: há um acordo de compra de material militar, não sei se é dos submarinos, concretamente, já não me lembro, que é celebrado e a cerimónia acaba e os contratos ficam ali em cima da mesa. E então... Contratos sigilosos. Pronto, ficam em cima da mesa. E então... Quem é que ficam esses documentos, portanto, eles são recolhidos, e esses documentos e outros documentos, ao que parece, ficam à guarda do escritório de advogados, portanto, material sigiloso que devia estar, evidentemente, na posse do Estado, do Ministério em causa, que é o Ministério da Defesa. E, portanto, as patologias no quadro das contrapartidas parecem ser patologias no quadro do funcionamento do Estado de Direito. Ninguém se lembrou de levar aquilo para o arquivo próprio. E, no fundo, quer dizer... que hoje em dia há documentação que ninguém encontra e diz que já não existe. Exato, e hoje não se sabe onde é que estão os papéis. E o facto dessa inversão de fusíveis, digamos assim, ou seja, de que aparentemente, então, são os escritórios de advocacia que são... EDP. Que são os titulares... dos negócios em causa, ou são apenas intermediários e que têm a sua competência técnica, mas então porquê é que são eles que guardam os contratos? Há qualquer coisa ali extremamente inquietante nessa pequena revelação. O Estado não soube cautelar, pelo que se percebeu deste depoimento, não soube cautelar o interesse público. Sim, o que aconteceu, houve duas coisas que aconteceram nesta comissão. Uma foi a tentativa, aparentemente conseguida pela parte do PSD, de dizer que esta questão não diz respeito apenas aos submarinos e, portanto, não diz respeito apenas aos governos PSD e CDS, mas tem a ver com a aquisição do material militar já desde o tempo de Guterres. Há perguntas feitas a Guterres, como há perguntas feitas a Durão Barroso, e é uma questão que eu não consigo perceber bem a finalidade de, a ter havido novos elementos de prova, como nomeadamente o PCP disse que havia na Comissão, porque é que chumbam a audição de Paulo Portas? Se eu fosse acusado de qualquer coisa... Sim, a maioria não deixou... Eu queria que me ouvissem 300 vezes. Nunca me... Quer dizer, se eu quisesse limpar o meu nome, todas as vezes em que eu pudesse falar disso não eram demais. E, portanto... E Paulo Portas carregará sempre esta suspeita, insinuação, nuvem dos submarinos. E, portanto, inviabilizar que ele fale...
não sei se os dados novos são realmente novos, não interessa, mas qual é o problema de eu falar? Quem não deve não teme, e acho que Paulo Portas tinha todo o interesse em prestar todos e mais alguns esclarecimentos, repetir as mesmas coisas 100 vezes, porque senão isto nunca mais o vai abandonar. O que é que lhe parece que correu mal na compra dos charutos, Ricardo Araújo Pereira? E tu és um especialista na matéria. Eu tenho comprado alguns charutos, guardo as faturas, não vão exigir-me depois... Enfim, nunca há contrapartidas, é só uma compra simples, mas eu acho que o que é que correu mal? Cá há nada. Na Alemanha acho que sim. Condenaram lá pessoas por corrupção e tudo. E na Grécia também. Exato. Mas Portugal é o único país impoluto no meio disto tudo. E as pessoas ainda resmungam. Sinceramente, não consigo entender. Acredita que este caso vai chamuscar alguém ou já é só conversa, João Miguel Tavares? Eu acho que isto é tudo gente que não mete o dedo na ficha sem busca-polos. Primeiro... Repete. Eu acho que isto é tudo gente que não mete o dedo na ficha sem busca-polos. Isso é um provérbio alentejano, é uma expressão idiomática de Porto Alegre. Não é, mas podia ser. Podia ser, isso é bem visto. Podia ser. Portanto, é gente cautelosa, é isso? Sim, eu acho que já passou demasiado tempo. Está sempre a medir a atenção. Já passou demasiado tempo, não é? E depois, sobretudo, os donos do quadro elétrico são sempre os mesmos, que é PS, PSD, PSD, PS. Por isso é que realmente a metáfora dos fusíveis transitórios tem imensa piada, porque é verdade. Ou seja, os governos vão mudando, os ministros vão mudando, mas os negócios mantêm-se perenes. Isto já passou tanto tempo. E envolvendo, a partir do momento que envolve os dois lados da questão, sempre quando envolve os dois lados da questão, as coisas complicam-se. E sendo um caso que já vem tão de trás, já com gente aparentemente inocentada, eu acho que é muito difícil tu recuperares isto. Deixa-me só dizer uma coisa. PST-PS, PST-PS. Eu não sou eleitor PST nem PS, mas aparentemente é que as pessoas votam. As pessoas também às vezes têm não estou a dizer que foi isso que tu disseste, mas às vezes as pessoas falam do Bloco Central como se o Bloco Central não resultasse da escolha reiterada das pessoas em 40 anos de democracia. Certo. E ainda bem, porque tendo em conta as opções... Pode dizer, é uma chatice, mas é o que é. Eu como digo, eu não sou eleitor nenhum dos dois, mas o Bloco Central não é uma imposição, não foi uma imposição da Troika. Entendi, o João Miguel Tavares quer dizer que sendo o mesmo círculo de pessoas... Não, eu sei. Eu quero dizer é que de vez em quando vem-se com a conversa do Bloco Central como se o Bloco Central não resultasse, ou melhor, os partidos que constituem o rotativismo não resultassem da escolha das pessoas. Certo, mas a minha tese não é esta. A minha tese é... Sim, senhor, mas quando tu tens um caso que envolve só claramente isolado um membro... Chama-se logo o outro da... Ou seja, se um caso envolver apenas PS, nós podemos esperar quando o governo muda, chegam lá os tipos de PSD, pode ser. E ao contrário, se um caso envolve só o PSD, pode ser quando o PS lá chega... Uns têm submarinos, outros têm helicópteros, uns têm um BPN, outros têm... Quando tu tens casos, como é o caso dos submarinos, que atravessa já diversos mandatos, 7 ministros e tudo isso, é muito difícil descobrir alguma coisa porque o interesse é que aquilo fique em aguinhas paradas, não é? O charuto de Bill Clinton vai mais longe do que estes charutos preparam para é muito difícil Não é muito difícil descobrir muita coisa porque é uma típica matéria onde há prova documental. Estas coisas... Estas coisas deixam... A parte da prova documental desapareceu. Está bem, eu sei que sim, mas estas coisas deixam papel. Sim, mas saíram do arquivo. Claro, mas se desapareceu foi exatamente porque o processo não foi eficaz. Mas alguém tem dúvidas que houve aldrabice aqui? Ninguém tem dúvidas que houve aldrabice, mas eu também não tenho grandes dúvidas que é daqueles aldrabices que vão ficar por provar. Temos o Pedro Mexia, Ministro dos Fusíveis Transitórios, e vamos ter o Ricardo Araújo Pereira como Ministro da Troika. Mas isso da Troika não acabou já, Ricardo Araújo Pereira? É nostalgia, não é? Corre um rumor de que já acabou. Eu pelo menos vi um relógio... separado, sim. Sim, que chegou aos zeros. Sim, dizem, há um rumor... segundo o qual já acabou, mas duvido que tenha acabado. Mas percebi, tem uma efeméride para comemorar. É uma efeméride, sim. São os 2 anos daquela enorme manifestação do movimento que se lixa a Troika. Na qual tu saíste à rua e... Sim, vi-te ali no meio da Avenida da Liberdade a cantar os vampiros do Zé Cafone. Não saí à rua, mas tinhas a rua no teu coração. Não, e não é só isso. Eu tenho assistido
Há alguns... Em casa? Sim, em casa, estou sempre em casa. Tenho sido em casa, sentado, afastado no meu sofá e rodeado de cães. Era o que faltava agora à minha misantropia ser usada politicamente contra mim. Mas pode ser misantropo e solidário? Posso, perfeitamente. Nada impede. assim? Sou a ser solidário a partir Só em de casa. Portugal em 2014. Não, com as novas tecnologias tu já podes ser solidário a partir de casa. A partir do momento que estás no sofá, és aburguesado. Não sou nada. Se não levantas Estou em casa, o mas estou rabinho. numa cadeira de pau, não estou no sofá nunca. Ou seja, tu mudas. Geralmente estás no sofá. Também Quando há aplica- uma manifestação, vais para a cadeira de pau em solidariedade. Aplicas a austeridade a ti próprio. Aplico, sim. Aplica austeridade aos Ao glúteos. traseiro. Aos Tenho- glúteos, aos sim. teus glúteos. Tenho um silício todo feito com foices e martelos cravado na perna. Onde as ideias. Mas O eu que é que tenho há assistido... Desculpa lá, estamos-te a ver. O que é que toldar há o para raciocínio. evocar? Nesta altura, que passam 2 anos, eu tenho assistido a alguns dos organizadores da manifestação a fazerem uma espécie de balanço amargo, dizendo perdemos, não... E a questão é, sim, é claro que perderam, mas isso não significa que não devessem ter feito aquilo. É claro, a gente só pode perder, não é? O facto de ter 1 milhão de pessoas, sério, 1 milhão de pessoas estava na rua, mas era para perder. O facto de... Vai se tornar existencialista. Vai um bocadinho, porque, vamos lá ver, Está quase a fazer um discurso mobilizador. vamos supor que 1 milhão de mosquitos acerta num para-brisas. Morrem na mesma, vão perder. Agora, o dono do carro vai ter mais cuidado, vai ter mais trabalho Se for 1 milhão de ligar mosquitos, aquilo. despista-se. Sim, não sei. Os mosquitos são pequeninos, e mesmo sendo 1 milhão... Quando teve imensa austeridade, o que se lixa o Troika. O que eu Quando teve imensa austeridade, teve imenso efeito. Mas isso é de o que está a dizer. contenção. Mas é o que eu estou a dizer. Está tudo valeu a pena. Naquela altura teve feito com a TSU. Teve efeito imediato na Imediato TSU. com a TSU. Sim, certo. Mas o que dizem os próprios organizadores do movimento é: vivemos pior hoje, não serviu de nada, etc. E eu acho que não se trata de não servir de nada. É claro que se perdeu. Toda a gente sabe que o mosquito perde sempre quando bate no para-brisas. Agora, deram foi mais trabalho. Isso já não é mau. Deram mais trabalho a limpar. O que eu acho é que isso não é fatal. O proprietário do veículo teve de ir ao Elefante Azul duas vezes. Dizer que isso é fatal é realmente comodista, porque não é fatal. E posso dizer porque é que não é fatal com 2 palavras de 2 partidos, Syriza e o Podemos. É óbvio que, numa democracia, a contestação a essas políticas se pode transformar em plataformas eleitorais e até, eventualmente, ganhadoras, no caso da Grécia, e com a roçar já os votos do PSOE, no caso da Espanha. Portanto, e aí faz muita diferença. Calma, 1 milhão de pessoas a votar é muito diferente de 1 milhão de pessoas na rua. Certo, mas este movimento... E, portanto, a dizer, não, os movimentos, pronto, a gente protesta, mas não tem consequências. Não. Há países onde está a ter... O caso do Podemos em Espanha é incrível. É certo, mas isso são movimentos que se constituíram em partido. Com certeza. E este não. Este não fez isso. Mas isso não há uma lição tirada aí? Pois talvez. Mas este o que eu estou a dizer Manuela é que... Ferreira Leite, Francisco Louçã, era difícil que... Sim, era. Estamos a celebrar, o que estamos a celebrar é aquela manifestação. O problema do não é igual assim. O que é que congregou aquela gente toda naquela altura? Não. Foi isso. Diz qual é a terceira? Não. Foi isso. E o problema é que quando se faz um partido, dizer só não chega. O que congregou é óbvio. É evidente que nas suas várias encarnações e nos seus vários componentes, a austeridade teve coisas para desagradar a toda a gente, a todas as classes profissionais, a todas as classes sociais, a todas as faixas etárias e, portanto, o discurso contra não a necessidade abstrata da austeridade, mas a austeridade tal como foi praticada, com tracinhos, é um discurso que se ouve em casa de todos os portugueses, mais coisa menos coisa. Não há provavelmente pessoas, o eleitorado do governo, as pessoas que votaram e provavelmente votarão no PSD ou CDS nas próximas eleições, não são pessoas que cotidianamente estejam encantadas com a política de austeridade. E então, em matérias como as reformas, é uma matéria muitíssimo polémica, até porque entra claramente no eleitorado, que é um eleitorado mais típico de direita. Portanto, nesse sentido, houve uma união que extravasou apenas as fronteiras da esquerda ou da esquerda contestatária. Agora, o meu ponto é que isso pode ter consequência. Nós vivemos numa democracia eleitoral, as eleições não esgotam a democracia, naturalmente, mas para mudar, muda-se fazendo o que se fez em Espanha
e o que se fez na Grécia, que são movimentos, no caso da Espanha então é típico, um movimento social que dá origem a um partido e que de repente está taco a taco com o principal partido de esquerda e com o partido histórico de governação de Espanha, como é o PSOE. Entregamos o Ministério da Troika ao Ricardo Araújo Pereira. Daqui a pouco o estado de sítios. Agora o Pedro Mexia confessa-se bruto. Isso acontece-lhe com frequência, Pedro Mexia? Talvez, mas não vou falar disso. Tem a ver com... Sente-se bruto por oposição a líquido. Por oposição a líquido. Tem a ver com as declarações... Estamos a falar da massa salarial. Da massa salarial. De umas declarações de Marinho Pinto, que claramente vai ser uma presença quase semanal no Governo Sombra, promete, porque fornece abundante cópia de comentários. E então ele diz que ele diz uma coisa que não é totalmente falsa nem criticável e que, ao contrário do que é costume nele, não é populista, e depois faz um comentário absurdo e até ofensivo. O que ele diz é que um deputado, portanto, ele diz que o salário dele como bastonário eram 4.800 euros líquidos, um salário de um deputado são 3.000, ele já está à espera de ser deputado nas próximas legislativas, e depois Presidente da República e Papa. E que um deputado, o salário bruto... Mas ele é portista? Não, pois não é dessa igreja. Que um vencimento bruto de um deputado é 3.515 euros, e ele diz uma coisa que realmente não é populista e que faz algum sentido, que é o dizer que os deputados ganham pouco. Deviam ganhar mais do que o bastonário da Ordem dos Advogados. O que pode parecer chocante, não só na situação de crise, como uma certa má vontade que há em relação à classe política, mas se nós pensarmos que muitos deputados não querem ser deputados ou não querem ir para a vida política porque ganham muito mais na vida empresarial, etc., percebemos que os salários, embora possa parecer uma coisa mercantil e até um pouco obscena de falar, mas são importantes, como são importantes na vida em geral. As pessoas também se regem por essas questões prosaicas, portanto não é só por espírito de missão, mas depois ele daí tira uma conclusão que é um bocadinho ofensiva e que lembra umas declarações daqui de há uns anos de um vice-presidente do PSD sobre com quanto é que se pode viver e qual é o patamar, de vida. Ele diz que não se pode... Com 4.800 euros não se consegue ter um padrão de vida muito elevado em Lisboa. É esta a expressão. Sim, é uma expressão que não é, digamos... No mundo dele é verdade. Convém dizer. No mundo dele, de almoçar, almoçar e jantar no Gambrinus, não é verdade. É verdade. É difícil almoçar e jantar no Gambrinus e sustentar a família para menos mas quando está em cima... E esse é o mundo dele. É o mundo dele e o mundo dos políticos. Quando está em cima da mesa a discussão do salário mínimo dos 500 euros, etc. E quando conhecemos qual é, digamos, a média salarial em Portugal, à volta dos 900, suponho eu, que são esses os números... fazer declarações deste género, como essas declarações do vice-presidente do PSD há uns anos, são sempre coisas de uma certa insensibilidade, são até um pouco chocantes, porque é evidente que se pode viver com 4.800 euros em Lisboa, até porque senão Lisboa ficava bastante não almoçar e jantar no mas sim, está bem, claro, mas isso não é um direito humano. Não é um direito humano, mas é nunca provaste aquelas gambinhas ao sal. Por acaso não. Mas o Marinho Pinto é muito interessante porque diz, tanto se diz de esquerda e abre a porta a viabilizar governos de esquerda, como critica o presumível vencedor, o hipotético vencedor das eleições do PS, tem criticado várias vezes Costa, prefere declarações polémicas contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, sendo uma pessoa de esquerda, candidata-se ao grupo liberal e cita Margaret Thatcher. Portanto, é um popurrí de todas as opções ideológicas. E eu acho que em vez de um populista é um popurrista. Acho que é um popurrista. Marinho Pinto introduziu esta questão do salário dos deputados. Parece-lhe pertinente nesta altura como assunto para a agenda política, Ricardo Araújo Pereira? Eu acho que toda a gente devia ganhar mais. Deputados incluídos. Talvez menos Marinho Pinto. Marinho Pinto acho que devia ganhar menos. Mas realmente é aquilo que o Pedro diz, quer dizer, não se percebe exatamente qual é o
a orientação política de Marinho Pinto é um populista energúmeno? É um não populista também energúmeno? O que é? Não... Será sempre energúmeno, sim, isso mantém-se, mas o resto é difícil de definir, é uma espécie de rosa dos ventos política. O Manuel António Pina uma vez chamou-lhe o caminhão sem travões. Lá está. Pois é possível que seja. O Manuel António Pina tinha aquela sensibilidade poética para avaliar um Scania, pelos vistos, mas eu acho fazia falta uma daquelas experiências. Às vezes a gente ouve no café as pessoas a dizer: merecias viver com 500 euros para ver o que é que custa. E eu, para dar razão a Marinho Pinto, gostava de fazer a experiência inversa, que é de dizer a todas as pessoas que vivem no café e que vivem com 500 euros, devias viver com 4.800 para ver o que é que custa. Só para confirmarem que ele tem razão, que é muito complexo viver em Lisboa com 4.800 euros. Na mesma entrevista à Rádio Renascença, Marinho Pinto cita Margaret Thatcher e apropria-se daquele lema de Thatcher, que era o Back to Basics. Parece-lhe que é um lema... que faz sentido num homem que se diz de esquerda. Mas isso, o que é fascinante no Marinho Pinto é... Há aqui alguma confusão ideológica. Não, mas o que é fascinante é isso. É porque nunca, cada vez que o Marinho Pinto fala, nós nunca sabemos o que é que sai da sua boca. É possível que ele cite Trotsky e a Madre Teresa. Na próxima semana. A cabeça dele é um bocadinho como a tómbola do Euromilhões. Há ali 40 e tal bolas a rodar e ele abre a boca e não sabe qual é que sai. Isso dá boa televisão. Isso dá boa televisão, mas vai tramá-lo. Porque essa é a parte engraçada. Para nós é ótimo. Mas para quem quer uma carreira, ele também defende-se a dizer que não é populista e tudo isso, estas afirmações de facto não são de um populista. Não são dizer que os políticos ganham pouco, ninguém pode dizer que o senhor está a querer ganhar votos. Não se lhe pode apontar isso. Depois diz que é obsceno que ganham os eurodeputados, como ele é, são os 18 mil euros, e então, mas ele não vai... Pode dar algum dinheiro. E ele diz: não vou criar bolsas para aliviar a consciência. Porque no remoque... Mas sabes que eu acho que isso as pessoas compreendem-se porque compreendem... Eu também acho que já começa a ser a altura, digamos assim, de também tratar as pessoas, os portugueses, como burros, percebes? Porque nós dizemos como é que começa a ser doido de pagar de os tratar como burros. Essa era uma... Pensei que era um investimento na continuidade. De pagar de os tratar como burros, porque cada vez que nós dizemos os políticos ganham pouco, sentimos-nos tentados, pois, mas tem que se ver e tal, qual é o salário mínimo nacional. De facto, os políticos ganham pouco. Mas eu disse isso. E eu gostaria que os deputados na Assembleia da República, de vez de serem 200 e tal, fossem os tais 181 e recebessem cada um deles 5 ou 6 mil euros líquidos por mês. Agora, sabem o que é que se fazia a seguir? Fazia-se uma lei de incompatibilidades a sério e não se permitiria que os senhores andassem simultaneamente a ser deputados e a trabalhar ao lado nos escritórios de advogados, porque esse é um dos grandes problemas do país. Há um excesso de lobbies. Estás a dizer que há deputados que estão deputados e ganham dinheiro por outro lado? Imagina. É isso que eu estou... ilegalmente. É que nem sequer estou a chamá-los corruptos. Estou a dizer que legalmente... utilizam o lugar como deputado. Sim, dá muita gente interessada em ir para lá. Não é de facto pelo ordenado, é pelas capacidades de lobby que aquilo lhes dá nos escritórios. Mas é a beirinha daquela figura jurídica que é o tráfico de influências. Mas com certeza que está. E ainda é mais escandaloso porque é legal. Mas a questão do número de deputados não passa por aí. Eu há bocadinho estava a falar do Gambrinhos, porque por acaso fui jantar ao Gambrinhos esta semana, não fui eu que paguei. E fui... E entra-se naquela sala... Parente moralista. Porquê dizer isso? Qual era o mal? Quer dizer, a pessoa que pagou é repugnante? Não é nada. Não é nada moralmente repugnante e eu gosto muito que haja ricos, nomeadamente Ricardo Augusto Pereira, de vez em quando também nos pagam. Deixa-me aqui revelar que o Governo Sombra já foi em turnê algumas vezes, sobretudo quando já estávamos na rádio. Não. Vou revelar, porque João Miguel Tavares é um adepto da transparência. É um adepto da transparência. E ficámos em hotéis algumas vezes e João Miguel Tavares cuscava qual de nós tinha feito consumos do minibar. Coisa que ele achava uma prática repelente. Mas eu, indignado, tu bebeste aquela garrafinha? Sabes quanto é que aquilo custa cá fora? Eu digo isto porque tu és adepto da transparência. Tu estás à vontade para dizer isso, mas o que eu quero dizer com a história do Gambrinhos é que vai-se lá e a quantidade de gente e de figuras públicas que lá encontramos ligadas à política é enorme. E, de facto, quando tu olhas para aquilo, o ordenado de deputado não consegue pagar aquela vida. Marinho Pinto tem razão.
Ramalhinho Pinto tem razão. O ordenado deputado não paga aquilo. Eu vi a conta. Não paga aquela vida. E, portanto, existe muita hipocrisia. E, portanto, também não... Deram-te o menu com conta. Tu estás a... O Gabrinos tem aquela coisa maravilhosa do menu sem conta. Estás a sugerir... Também frequenta. Estás a sugerir que eles não ganham o suficiente para frequentar, mas estão lá. Exatamente, mas não estou a dizer que... Mas quem paga a conta? Quem paga a conta são os outros sítios onde aquelas pessoas todas trabalham, como é evidente. Bom, chega. E, portanto, eu gostava que elas trabalhassem. Isto não é para deixarem de ir comer, que eu também comi muito bem, comam à vontade. Agora, paguem com o ordenado de deputado e não com o ordenado das outras coisas todas que fazem paralelamente. Para a mesma conta é difícil de... Está explicado porque é que o Pedro Mexia se confessa bruto, enquanto o Ricardo Araújo Pereira sente que gosta da democracia como o macaco gosta de banana. E se calhar, agora acrescento eu, com sabor a favas e chouriço. Exatamente, podemos ir por aí fora. Podemos ir por aí fora. É exatamente a isso que eu me refiro. 10 mil anos entre Terra e Marte. Exato. Se calhar chega. Mas... Eu não Quer falar do novo partido? Não sou assim tão versado em José Cid para poder... O partido Nós Cidadãos... Sim, Nós Cidadãos é um partido novo. José Cid como um dos rostos visíveis. E principal ideólogo, aparentemente. Totalmente novo, porque é o primeiro partido com vírgula. É o primeiro partido com Nós, vírgula, vírgula, cidadãos. E é um acrescente, porque já só em termos de nós, já há um operador de televisão por cabo, um Partido Nacional Socialista, chamado Nova Ordem Social. Nós. E agora este nós... Não tem dois. São quatro Sim, são 4 pessoas, mas estão constituídas. Arguidas. Uma das promessas de José Cid é aceitar ser preso se for poder e não corresponder aos anseios do povo. Exato. Isso é muito refrescante. Parece ainda constituído arguído também é daquelas. Geralmente também não és constituído outra coisa sem ser arguído. Sim. Pronto. Olha, não há destas observações na quadratura. Mas o que é que sucede? Ele está disposto a ir preso. Antes ainda se não corresponder aos anseios do povo. Eu não sei como é que se mede isso, mas eu estou disposto a imediatamente, e seja o que for que eles fazem, dizer não estou satisfeito. Cilindró. Sim, só para engavetar José Cid. Exatamente, eu não sei depois como é que isso se mede, se os anseios do povo vão a referendo para decidir se estão ou não estão correspondidos, mas há ainda um outro aspecto, que é o facto de José Cid ter dito que este partido se situa entre o PSD e o PS. Esse espaço amplo. Ora, sabendo que o PSD e o PS já estão um sobre o outro... Mas querem aproveitar só as boas ideias e pôr de parte as más. Eu vi. Também é uma das plataformas eleitorais. Mas como é que se... Não, mas tu estavas a dizer, e bem, como é que se consegue entrar entre PS e PSD? Entre PS e PSD vai ser preciso algum talento. Porque como já estão um sobre o outro, sim, é preciso um pé de cabra e depois enfiarem-se sorrateiramente entre um e o outro. Agora, eu também vi... demasiado de largo para esse exercício? Não sei, eu acho que com jeito... Eu também acho que ele não cabe. Com jeito e um pouco de... Deixa-me ver que o Carlos disse que ele vai ser o rosto visível, mas pelo estado de José Cid pode haver outras coisas visíveis. Pode haver fotografia, ou pode haver cartazes eleitorais prometedores. É verdade. Mas eu vi também o conteúdo programático do partido em que José Cid dizia: queremos aproveitar as boas ideias e rejeitar as más ideias. Eu pensei, isto é bem visto. Isto é muito bem visto. Não sei quem é que se lembrou desta, mas... Foi um grupo de trabalho. Foi, sem dúvida. Constituíram um grupo de trabalho e chegaram a essa decisão. E um subcomitê. E eles estudaram a fundo esta questão. Porque, de facto, parece-me sensato. Arriscado. É arriscado, mas sim, às vezes uma má ideia aqui, outra ali. Exato, também para desenjoar, até para desenjoar. Mas, só boas ideias. Isto é um partido para levar a sério, João Miguel Tavares? Eu... Não, pronto. Estás exasperado com o nosso... Não é bem... É que qualquer pessoa que venha propor que seja presa só porque não corresponde aos anseios de alguém é uma atividade altamente arriscada. Ai, que tu aqui não estiveste muito bem. Xilindro. Ou é muita cagança, ou então... Parece bondage político, parece sadomasoquismo político. Podes-me prender e fazer o que tu quiseres, se não gostares. Às tantas é isso.
Mas atenção, acho injusto. Mas eu sonho com um debate José Cid Marinho Pinto. Mas espera, está aqui a faltar uma figura fundamental, porque não é só José Cid, atenção. É falta. Há outra pessoa que é Rui Rangel, também está nesse partido moralizador. O juiz Rui Rangel. O juiz Rui Rangel, que, como todos nós nos recordamos, teve esse momento, além da famosa campanha pelo Benfica, houve um outro momento muito bonito, moralizador, que foi as recentes eleições para a Liga Portuguesa de Clubes. Ele e Fernando Seara também tiveram um grande momento moralizador. E pode-se lá estar José Cid e Rui Rangel, uma pessoa já fica descansada. Percebeu em que área ideológica é que este partido se situa? Eu gosto muito, nós já falámos aqui, aliás, anteriormente, em partidos, lembram-se do Movimento Esperança Portugal, que também dizia que estava entre o PSD e o PS, que é realmente um sítio confortável para se estar, porque... Confortável? Não, confortável para se estar no sentido que se está esmagado. De que aparentemente não repugnas a 2/3, hoje em dia já são 2/3, mas não repugnas a 2/3 do eleitorado com o teu posicionamento ideológico. Mas é um espaço tão apertadinho que não há como lá estar. E sobretudo com uma sofisticação eleitoral das boas e das más ideias, a sofisticação programática, não vão longe. Já estamos com pouco tempo. O Ricardo Araújo Pereira confessa então que gosta da democracia. Acho que vamos deixar para a próxima semana o estado de sítios, porque parece que o caso vai durar. O Ricardo Araújo Pereira gosta da democracia como o macaco gosta de bananas. Portanto, essa precisão. Sim. É a vez do João Miguel Tavares nos explicar porque se sente cravo. Isso não é um pouco fora da época, João Miguel Tavares? Eu preferia sentir-me rosa, mas não foi o que escolhi. Faria mais sentido, não é? Faria mais sentido, mas não foi o que Ficou fascinado com o filme de campanha de António José Seguro, as primárias do PS, que nós temos e vamos comentar a par e passo. Até para os ouvintes. Para quem não viu, que este é um dos mais belos momentos de ciência política em Portugal. Desde o Menino Guerreiro. Que não se via nada assim. Onde é que está o vídeo? O vídeo. Vai principiar o vídeo. Amigos ouvintes, alguém cortou. Amigos ouvintes, estamos... Para que agora, não é? Alguém cortou. Lá está. A pôr a mão na massa. A mão é... A minha primeira... É fundo. É barro. É tão culto. E um regador do IKEA? É, mas atenção, sabem o que é que eu acho? É que efeitos especiais. O regador é do IKEA? Mas vocês acham que eu acho que é mesmo António José Seguro que está a fazer aqui? Eu acho que é ele. É uma pessoa de mangas de camisa, é mangas de camisa arregaçadas. Olha, e aqui, mas aqui o que é que ele está a cortar? Será José Sócrates ali? Está a podar o... Está a podar... Mas serão os socratistas? Olhem ali. Está a borrifar o cravo. A borrifar o cravo e agora vai uma pessoa mais morena. Mas não é mais moreno. É um bocadinho. Corta o cravo e põe o cravo na lapela. Mas eu gosto. Gostou do que viu? Gostou do que viu. E a frase que se segue é: contra o socialismo de lapela, o socialismo das pessoas. Mas é muito bom o gesto é de uma pessoa a trabalhar. Exato. Ou seja, abrir os braços. Qual é o português que queria votar no primeiro-ministro, que é dizer: eu fui enganado. Então ele agora leva-me isto. E eu dizer: não, eu vou votar neste homem. Então, vou votar neste homem que se acha profundamente enganado e que foi aldrabado. É extraordinário. Eu não sei quem é que é o gestor da campanha de... Mas não teve pena não teve pena deste jardineiro enganado? Eu só não tenho pena porque, primeiro, acho que há uma referência a José Barata Moura e à canção Cravo Vermelho ao Peito, a muitos fica bem, sobretudo dá jeito a certos filhos da mãe. Acho que é aí que pretende chegar António José Seguro. E segundo, como já tive a oportunidade de dizer em sede própria, acho o vídeo de um racismo. Porque toda a gente sabe que António Costa é de origem goesa e insistir nesta obsessão dos indianos pelas flores parece-me injustificado. Enfim, acho que não faz qualquer sentido. Está explicado porque é que o João Miguel Tavares se sente cravo. Devíamos falar de confusão no setor da justiça, mas já não temos tempo. O sistema informático já engoliu milhões de processos e milhões de euros. A ministra já pediu desculpa, mas continua ministra, e vamos tratar disso seguramente para a semana, porque vai continuar na ordem do dia. Portanto, vamos para os decretos. Não prometas que esta ordem do dia em Portugal vamos continuar. Vamos avançar para os decretos. E o João Miguel Tavares decreta aulas de matemática por causa de um outro pedido de desculpas. Esta semana foi a semana dos pedidos de desculpas. Exatamente. Mas eu embora o caso do Sítios seja mais grave em termos de país e do funcionamento da justiça, como é evidente, este caso do Nuno Crato é um caso incompreensível. Já houve uma demissão
Mas a verdade é que o Nuno Crato utilizou a palavra incongruência. Houve uma incongruência. Não houve incongruência nenhuma, houve por simplesmente incompetência. Também rima, mas é de uma outra natureza. E, portanto, isto não pode acontecer. São erros demasiado básicos num ministério mastodôntico com milhares e milhares de funcionários. É inadmissível. O Ricardo Araújo Pereira decreta que se bate à porta do lado. A porta do lado, exatamente. Qual é a porta do lado? Qual é a porta? Vamos lá ver. A porta central que se tem estado a bater. E bem, nós assistimos agora a condenações de Armando Vara, antigo ministro do PS, Maria de Lourdes Rodrigues, antiga ministra do PS. E eu gostava que se batesse à porta do vizinho. Mas sem deixar de bater nesta. Sem deixar de bater nesta. Com a mão esquerda numa. Mão esquerda numa. Aliás, as portas estão lá de uma da outra. As portas são contíguas, são vizinhos do lado. E, portanto, fala-se agora em irregularidades de Luís Filipe Menezes, Pedro Passos Coelho também. E eu gostava que não fosse só para antigos ministros, mas tornar atuais ministros antigos ministros. Gostava que isso fosse possível pela Justiça. Eu queria só dizer que é um momento para o Ricardo repensar o seu posicionamento ideológico, porque neste programa deu provas de xenofobia, estereótipos étnicos e justicialismo. Eu insurgi-me contra estereótipos étnicos. Vai aparecer manifestei xenofobia num novo partido em breve. Contra pessoas estrangeiras ricas, o que salva, é salvífico para a xenofobia. Não. E agora isto Tens que apertar melhor o silício com o martelo. Com o martelo. Finalmente, o Pedro Mexia decreta o Pato Donald. Sim, o Pato Donald tem a ver com as declarações de Luís Filipe Menezes. Falaremos provavelmente na próxima semana sobre as questões mais substanciais à volta de Luís Filipe Menezes, mas esta é uma declaração também muito, muito magoada. Falando de Rui Rio, ou subentendendo-se que estava a falar do Rui Rio, diz que falou de político, lamenta que isto é uma notícia do I, que o autarca lamenta que haja políticos que aspiram a ser Presidente da República, quando o livro mais profundo que leram foi o Pato Donald. Sabe-se sempre que quando ele fala de políticos, não é? Está a referir-se a Rui Rio, não é? O Pato Donald. E depois comenta, portanto, ele está a criticar um filisteu. Uma pessoa que despreza a cultura e que quer ser Presidente da República. E comenta Rui Rio. E comenta Luís Filipe Menezes. Pergunto a mim próprio porque é que perdi tanto tempo a ler Hemingway e Steinbeck, entre outros grandes nomes de literatura. Ou seja, para que é que serviu? Se ele serve para ser candidato a Presidente da República. Que é o paradigma do filistinismo, ou do filisteísmo. Isto é, andei a ler livros para quê? Olha que tempo perdido, que eu andei a ler Porque os sinos dobram, que ainda acredito. Estive a perder tempo. Que disparate. Fica a pergunta. Está concluída mais uma análise da semana. Por que é que andamos a ler livros se depois não somos candidatos presidenciais? 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.